Fala amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da segunda rodada do Campeonato Paulista categoria Sub-17. Também vou trazer os resultados da primeira rodada realizada neste último final de semana. E vamos começar então falando sobre os resultados, né? Quem se deu bem e quem tropeçou nessa primeira rodada. A rodada começou aí com a vitória do Mirassol fora de casa sobre o Fernandópolis pelo placar de 4-1. Já o Santa Fé foi outro time visitante a se dar bem, bateu o Rio Preto pelo placar de 2-1 lá em São José do Rio Preto. O Marília goleou o Linense 4-0. Já o Penapolense, jogando em casa, bateu o Araçatuba por 1-0. Grêmio Novo Horizontino e Grêmio Prudente não saíram do 0-0, partida que aconteceu lá em Iacanga. O Barretos ganhou do Monte Azul por 4-0, já a Inter de Bebedouro ficou no empate em 1-1 com a equipe do Olímpia. O Taquaritinga perdeu em casa, foi derrotado por 3-0 pelo Catanduva, mesmo placar da vitória da Ferroviária sobre o Comercial em Ribeirão Preto. O jogo entre Francana e Nine Futebol Tech terminou 0-0. Já o Bandeirante venceu o Porto Futebol pelo placar de 1-0. No duelo de Limeira, quem se deu bem foi a Internacional, bateu o Independente por 2-0. Já o Rio Claro ganhou do 15 de Piracicaba por 2-1. O 15 de Jaú venceu o Noroeste pelo placar de 3-0. Jogando em Araras, União São João bateu o Guaçuano por 1-0. Num dos jogos aí com mais gols da rodada, o Cosmopolitano derrotou a Itapirense em Itapira por 6-2. Brasília e Ponte Preta ficaram no placar em 1-1 lá em Águas de Lindóia. O Ituano ganhou do Guarani pelo placar de 4-1 lá em Itu. Jogando em Tietê, o Votorati venceu aí o Comercial de Tietê pelo placar de 1-0. Outro time que venceu fora de casa foi o Real Soccer, derrotou o Elo Sport em Capão Bonito por 5-0. O São Bento perdeu em casa, foi derrotado por 4-0 pelo Desportivo Brasil. No duelo de Guaratinguetá, quem se deu melhor foi o Atlético, derrotou o Mantiqueira por 2-1. Já o São José venceu o Pinda pelo placar de 1-0, mesmo placar aí da vitória do Aster Itaquá sobre o Joseense. Já a equipe do Ska Brasil perdeu em casa para o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1. O Salto foi até Campo Limpo Paulista e voltou de lá com uma vitória por 4-1 sobre o Metropolitano. Esfera e Colorado de Caieiras ficaram no 0-0. O Juventus, jogando em sua sede em São Paulo, perdeu para o Corinthians por 1-0. Santo André e Centro Olímpico empataram em 1-1, partida que aconteceu lá no Bruno José Daniel em Santo André, enquanto que São Caetano e Portuguesa empataram em 2-2, jogo que aconteceu no estádio Anacleto Campanella. O Flamengo de Guarulhos levou a melhor sobre o Ecos, venceu por 1-0 lá no estádio Antônio Soares de Oliveira. No duelo entre as equipes de Mogi das Cruzes, Atlético Mogi e União Mogi ficaram no empate em 1-1. O Palmeiras, jogando lá na Arena Ibrachina, venceu Ibrachina pelo placar de 4-2. O Oeste, jogando em Barueri, perdeu para o Referência, 3-1. Outro que também perdeu em casa por 3-1 foi o Audax, foi batido aí pelo São Paulo no estádio José Liberati. Já o Clube Vital derrotou o Grêmio Osasco por 2-1 lá em Ibiúna. O Jabaquara, jogando em Santos, foi derrotado pelo Mauá Futebol por 2-0, mesmo placar aí da vitória do Água Santa sobre o Sport Clube de São Bernardo, jogo que aconteceu lá no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo. O Santos aplicou a maior goleada da primeira rodada, né? Venceu a Mauaense por 7-0. A rodada seguiu no domingo, com mais 3 jogos. O Votuporanguense empatou em 0-0 com o José Bonifácio. O Rio Branco venceu o Valinhos por 2-1, enquanto que a União Barbarense venceu o Paulínia pelo placar de 1-0. Agora vamos falar aí dos jogos da segunda rodada que acontece já no próximo final de semana. Eu vou trazer para vocês então aqui os jogos da segunda rodada, mudando a tela aqui. Segunda rodada começa aí no sábado, dia 13 de abril, e praticamente aí todos os jogos serão às 11 da manhã. Quando tiver um horário diferente eu chamo a atenção para vocês. E a rodada terá o José Bonifácio recebendo o Rio Preto em José Bonifácio, o Mirassol jogando contra o Votuporanguense lá em Mirassol, no José Maria de Campos Maia, o Santa Fé encarando o Fernandópolis em Santa Fé do Sul, o Araçatuba vai encarar o Grêmio Novo Horizontino lá no Ademar de Barros em Araçatuba. Também teremos o Linense medindo forças aí com o Penapolense, partida que acontece em Lins. O Monte Azul recebe o Taquaritinga lá no Otacília Patrícia Arroio em Monte Azul. O Olímpia vai jogar contra o Barretos na cidade de Olímpia. Catanduva encara a Inter de Bebedouro lá no Silvio Salles, enquanto que a Ferroviária vai jogar em Matão, né? Local aí que a Ferroviária está mandando seus jogos na categoria de base. A Ferroviária vai jogar em Matão contra a equipe do Bandeirante.
Também teremos um duelo entre as equipes de Ribeirão Preto. O Inline Futebol Tech vai encarar o Comercial, jogo que acontece lá na academia, né? Lá no CT do Inline Futebol. Também vamos ter aí o Porto Futebol jogando contra a Francana, a partida que vai acontecer lá no estádio Porto Ferreira. A Internacional de Limeira vai jogar contra o 15 de Jaú. Esse jogo será lá no estádio Major Levi Sobrinho, em Limeira. Também teremos aí o Noroeste jogando contra o Rio Claro, jogo que acontece no Alfredo de Castilho, em Bauru. O 15 de Piracicaba vai enfrentar o Independente, partida que acontece lá no estádio Barão de Serra Negra. Já o Guaçuano encara Itapirense, jogo que acontece em Mogi Guaçu. A Ponte Preta vai jogar contra o União São João, jogo que acontece lá em Itapira, né? Local aí que a Ponte Preta vem mandando seus jogos na categoria de base. O Cosmopolitano joga contra o Brasilis. Esse jogo será lá em Cosmópolis. Já o Guarani vai encarar em seu CT a equipe da União Barbarense. O Paulínia desafia o Rio Branco, partida que acontece lá em Paulínia. O Valinhos recebe o Ituano em Valinhos. O Votorati vai jogar lá em Votorantim contra o Elo Sport. Já o Desportivo Brasil recebe o Comercial de Tietê em Porto Feliz. O Real Soccer vai jogar contra o São Bento, partida que vai acontecer lá no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, né? O São Bento vai ser aí o time visitante na tabela, mas vai se sentir em casa. O Joseense encara o São José, partida que acontece lá no Poliesportivo João do Pulo, em São José dos Campos. Também teremos aí o Atlético de Guaratinguetá jogando contra o Aster Itaquá, jogo que acontece em Guaratinguetá. O Pinda vai medir forças com o Mantiqueira, lá no Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté. O Red Bull Bragantino recebe o Metropolitanos no CT de Jarinu, enquanto que o Colorado de Caieiras vai enfrentar o SCA Brasil. Salto FC e Esfera se enfrentam em Salto, lá no estádio Amadeu Mosca. O Corinthians jogará no Parque São Jorge contra o São Caetano. Já a Portuguesa encara o Santo André, partida que vai acontecer lá no CT, lá no Canindé, né? No estádio Oswaldo Teixeira Duarte, o popular Canindé. O Ecos de Suzano joga contra o Ibrachina, né? Partida que acontece lá no estádio Francisco Marques Figueira. O Palmeiras vai receber o Atlético Mogi. Esse jogo será lá no CT Palmeiras 2, né? Em Guarulhos. O União Mogi joga contra o Flamengo, né? Partida que vai acontecer lá no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes. E o São Paulo encara o Oeste, jogo que acontece lá no CT de Cotia. Também vamos ter aí o duelo das equipes de Osasco, né? As co-irmãs aí, o Grêmio Osasco jogando contra o Audax, o José Liberati. O Referência encara o Clube Vital, jogo que vai acontecer em Santana de Parnaíba. O Santos vai jogar contra o Esporte Clube São Bernardo, jogo que acontece lá no CT Rei Pelé. Já o Água Santa encara o Jabaquara, jogo que acontece lá no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo. E para fechar os jogos de sábado, teremos aí o duelo entre as equipes de Mauá. O Mauá vai encarar a Mauaense. Aí no domingo teremos dois jogos. Às 11 horas o Grêmio Prudente pega o Marília e às 11 horas também o Centro Olímpico vai jogar contra a equipe do Juventus, né? O jogo entre Grêmio Prudente e Marília vai ser lá no estádio Prudentão, né? no Paulo Constantino. E o jogo entre Centro Olímpico e Juventus vai acontecer lá no estádio Nicolau Laion, que é a casa do Nacional. Bom, pessoal, as informações então que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilhe. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever, porque nós estamos aí caminhando para 1000 inscritos. É uma marca muito importante para o canal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!